O Inter renovou com um goleiro que pegou 3 pênaltis na Copa São Paulo. E isso é um projeto maior do que ele sobre goleiros do Inter. Que é? Eu te conto depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, muito obrigado por você estar aí me dando o prazer da tua companhia. O assunto é goleiros do Inter e um projeto que teve a renovação de uma promessa da base. Tá curioso? Eu te conto depois que você se inscrever no canal, deixar o teu like, o teu comentário, compartilhar esse vídeo com todo mundo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E olha, na lista de vídeos aí tem a situação da contratação do novo técnico, uma conversa com Mano Menezes que aconteceu nos bastidores do Inter, o Inter formalizando o interesse no Mano. Tudo isso na lista de vídeos. Se você não ativou as notificações e não está inscrito, perdeu. Só vai saber agora quando procurares. Antes você já podia ter ficado sabendo, já podia ter visto a análise do Inter contra o Fortaleza. O Inter melhorou muito depois da saída do Medina. Tudo isso tá lá na lista de vídeos do canal, basta acessar, mas principalmente se inscreve e ativa as notificações, daí a cada vídeo publicado você é avisado. Mas vamos lá para o assunto mais importante, o assunto desse vídeo, que é goleiros. Eu quero começar te informando, caso você ainda não saiba, que o Inter renovou com o goleiro Lucas Flores, de 19 anos. Ele foi o goleiro da Copa São Paulo, hein? E o Inter teve uma participação até regular na competição e ele foi um dos destaques. Ele pegou 3 pênaltis. Ele pegou pênalti contra o São Raimundo, contra a Portuguesa e contra o Palmeiras. Ele estendeu o seu contrato até fevereiro do ano que vem. Recentemente, o Lucas Flores esteve treinando com o elenco principal e ele foi, inclusive, inscrito na lista da Copa Sul-Americana junto com outros vários jogadores das categorias de base. No currículo dele estão os títulos do Sub-20 do ano passado. O Inter ganhou o Brasileirão, a Supercopa e o Gauchão, e ele fazia parte desse grupo das conquistas do Sub-20, o Lucas Flores. E eu quero usar esse exemplo do Lucas Flores para te mostrar como uma mudança de conduta do Inter enquanto a goleiros mostra que a frase do momento é: goleiros se produz em casa. Goleiro se faz em casa. O Inter tem 4 membros fixos no gol, no elenco principal. São eles o Daniel, o Kehler, o Antony e o Emerson Júnior. Esses 4 goleiros passaram pela formação do Inter, pelo celeiro de ases, pela base do Internacional. Isso não é por acaso. O Inter quer produzir os seus próprios goleiros. Ainda que demore um pouco para eles terem oportunidade, o goleiro tem uma situação específica no futebol, porque ele demora um pouco mais para amadurecer. E como só um goleiro atua, evidentemente só um goleiro atua, né? E o goleiro titular costuma ser muito menos substituído, acaba que o goleiro demora mais para entrar em atividade no futebol principal. O Daniel já tem quase 30 anos. E tem muita gente que considera o Daniel um jovem da base. Não, ele já saiu da base há horas. Ele tem, se não me engano, 27 anos, o Daniel. O Kehler também não é nenhum garoto. Garotos hoje são o Antony e o Emerson Júnior, que são os que vieram recentemente da base. Mas é importante que todos tenham passado pela base do Inter, porque a gente nota, então, um processo de sucessão de goleiros. Daqui a pouco o Daniel explode, é vendido, assume o Kehler, o Lucas Flores entra como último do principal, dá um passinho à frente cada um deles e assim sucessivamente. Isso é muito importante também para ficar de exemplo para outras posições. Não pode que o Inter use tão pouco seus jogadores de categorias de base. A gente tem vários exemplos. O Tauan Lara não conseguiu ser utilizado, o João Félix teve que ir embora para conseguir jogar, o Johnny agora está entrando no time. O Cadorini, ele vai ter 1 milhão de pessoas na frente dele para jogar lá na frente no ataque. O Estevão mal pega banco. É difícil demais. Teve jogador que teve que ir embora. Exemplo do Guilherme Pato, que mal foi aproveitado, sabe? O Lucas Ramos, eu já confundi os Lucas. O Lucas Ramos poucas chances recebeu. Então é difícil o Inter ter jogadores de qualidade e não conseguir nem observar esses jogadores, sabe? O Mazetti foi emprestado de novo. Eu tô citando aqui vários jogadores de categorias de base
base que eu não tenho como dizer se servem ou não, porque simplesmente eles não foram testados. Eles não foram utilizados. E se tu não tem esses jogadores utilizados no principal, como é que tu vai saber qual é a resposta deles? Treino é treino, jogo é jogo. É evidente que o rendimento do treino é importante, mas é mais importante tu poder observar esses garotos. Então que o que está sendo feito no gol sirva de exemplo para todas as outras posições. Por que o Inter não tem um processo de sucessão na lateral? Já que é tão difícil contratar ou produzir laterais, por que não tem um processo de sucessão no ataque? Por que não tem um processo de sucessão nas demais posições? Um jogador que seja aproveitado. Ah, mas daí a alegação é que boa parte do elenco é formado ou era formado nas categorias de base. O Inter precisou contratar, meu amigo, 14 jogadores. Isso dá quase a metade do grupo. Então, como é que tu vai ter espaço para os garotos? Como é que tu vai ter chance para ele se desenvolver? E um jovem que não tem oportunidade naturalmente se desmotiva, porque ele não percebe um caminho a seguir, ele não percebe a meritocracia. O rendimento que ele vai ter vai gerar alguma coisa boa? Não sei, porque ele não pode ter, porque ele não tem oportunidade. O exemplo do Tauan Lara é claro. O Tauan Lara foi o grande destaque do Sub-20 do Inter no ano passado. Quantas chances? 0. Ele jogou mal, 20, 30 minutos no principal, nem isso em jogos quebrados ainda. Então, o time campeão da Copa São Paulo, quem é que tá jogando? O Caio Vidal de vez em quando, e o Caio Vidal nem foi o destaque daquele time. Ah, o Praxedes foi vendido, é verdade, mas os outros não tiveram oportunidade. O próprio Mazete, o Cezinha foi embora, enfim, sabe? São inúmeros. O Léo Borges foi emprestado, deve voltar agora do Porto. Esse é o processo que precisa ser feito nas demais posições. Mas voltando ao tema original, é importante que todos os goleiros são formados na base hoje do elenco, que o Lucas Flores renovou o seu contrato e que amanhã depois pode fazer parte desse grupo definitivamente principal do Inter para jogar ou para ser observado para o futuro, já que, como eu falei, goleiro demora realmente bastante para que se tenha oportunidade. Para fechar ainda sobre goleiros, fica aqui um exemplo que vem da Europa, né? A base do Ajax, por exemplo, reformulou a sua preparação de goleiros. Cada vez eles produzem um número menor de goleiros. O goleiro reserva da categoria acima dele é o goleiro titular da categoria abaixo. Ah, o do sub-20 é o reserva do 17, o do 18 é o reserva do 16. E assim se evita que chegue-se ao profissional ou principal uma produção por ano, a cada 2 anos, de 4, 5 goleiros. Não precisa, não tem onde botar tanta gente. E teve muito goleiro que passou pelo Inter saindo recentemente, Carlos Miguel, o próprio Feijão, que foi embora, enfim, jogadores que passaram pelo gol do Inter e que tiveram que sair porque realmente não teriam oportunidade. O exemplo tá claro, o Inter começa a mostrar uma ideia nos goleiros e que fique esse legado para as demais posições e para o aproveitamento dos meninos das categorias de base. Valeu, meu querido, falei demais, falei, para, Marinho, cala a boca, velho, fala, não para nunca, né? Tchau!